Imagine um campo às margens de um rio às 10 da noite. O vento está parado, as árvores imóveis. E então, uma faísca. Depois outra. E mais uma até que o escuro inteiro começa a pulsar. Como se a terra estivesse respirando luz. Durante milênios, esse espetáculo aconteceu em silêncio, todas as noites de verão, em quase todos os cantos do mundo. Mas hoje, muitos desses campos estão escuros. E ninguém sabe ao certo quando foi a última vez que alguém os viu dançar. O vagalume não é um verme, não é uma faísca perdida do céu. É um besouro, um inseto da família Lampyridae, palavra que vem do grego lampém, brilhar. Existem mais de 2.000 tipos de vagalumes no mundo. No Brasil, eles habitam florestas, várzeas e campos úmidos, principalmente nas regiões sul e sudeste. A luz que emitem, chamada bioluminescência, é produzida por uma reação química quase impossível de imitar. Uma proteína chamada luciferina se combina com oxigênio dentro de células especiais no abdômen. E o resultado é uma luz fria, quase sem calor. Sem desperdício, 95% da energia vira luz. A engenharia humana mais avançada ainda não chegou perto disso. Cada espécie pisca em um padrão diferente, um código de luz, uma língua que só os seus entendem. Os machos voam e piscam. As fêmeas, pousadas nas folhas, respondem, e no intervalo exato entre uma faísca e outra, toda uma vida começa. Você sabia que o vagalume também comunica pelo silêncio? O intervalo entre 2 flashes é tão preciso quanto um relógio. Espécies diferentes usam ritmos diferentes: 2 segundos, 4 segundos, 6. E uma fêmea de espécie diferente jamais responde ao padrão errado. Mas há uma espécie, a Photuris, que aprendeu a mentir. A fêmea imita o padrão de outras espécies, atrai os machos como uma armadilha de luz e devora. A natureza ensina: nem toda luz é convite. Algumas são armadilhas. Nas noites de sincronização, um fenômeno raro onde milhares piscam ao mesmo tempo, os vagalumes formam ondas de luz no escuro da floresta. No Pantanal, nos meses de seca, populações inteiras iluminam os galhos de árvores às margens do rio em pulsos perfeitos. Os pescadores dizem que quando os vagalumes somem da margem, as cheiras chegam em dias. Eles sentem o que nós ainda não aprendemos a medir. Há uma história antiga, contada entre os povos indígenas das regiões úmidas do Brasil e ecoada em variações por toda a América do Sul. Era uma vez, nos primeiros dias do mundo, quando a floresta ainda não havia decidido todos os seus segredos, que um pequeno inseto descobriu em seu ventre um presente que nenhum outro ser possuía: a capacidade de fazer luz do nada. Nos primeiros dias, o vagalume usava sua luz com cautela. Acendia apenas para encontrar seu par, apenas para dizer: estou aqui, me encontre. Mas a floresta notou, e a serpente, antiga, velha, guardiã das sombras, também notou. A serpente repitou até o vagalume e disse: pequeno ser, eu sou maior e mais velha do que você. Minha pele muda de cor quando quero, meu veneno paralisa o tempo. O vagalume não respondeu com palavras. Acendeu sua luz. E no mesmo instante, a serpente atacou, tentando engoli-lo.
Mas a luz do vagalume cegou os olhos da serpente, por tempo suficiente para ele escapar. A serpente, humilhada, mergulhou na terra escura e jurou que um dia apagaria todas as luzes da noite. Os mais velhos dizem que esse dia está chegando, não pela serpente, mas pelos herdeiros de sua inveja, aqueles que não suportam ver brilhar o que não compreendem. Nas últimas décadas, algo está apagando os vagalumes. Não de uma vez, devagar, como uma vela que some sem que ninguém veja a fumaça. A primeira razão é a luz artificial. Os vagalumes se comunicam com flashes, e quando o céu inteiro brilha com o laranja das cidades, os sinais se perdem no ruído luminoso. Os machos não encontram as fêmeas não reconhecem os padrões. A conversa de luz que durou 250 milhões de anos começa a ser interrompida por uma lâmpada de sódio na beira de uma estrada. A segunda razão é a destruição dos habitats. Os vagalumes precisam de folhas úmidas, solo fofo, margens de rios. As larvas vivem sobre a terra por 2 anos, antes de se tornarem adultos que brilham por apenas 3 semanas. Quando o solo é compactado, quando as margens são cimentadas, quando o mato é limpo, a larva morre 2 anos antes de acender sua primeira luz. A terceira razão são os pesticidas. As larvas de vagalume são predadores, comem minhocas, lesmas, caracóis. Quando esses animais são envenenados no campo, os vagalumes comem o veneno junto. Cientistas em vários países já documentaram declínios de até 80% em certas regiões nos últimos 30 anos. Em algumas cidades do interior do Brasil, adultos mais velhos lembram de infâncias cheias de vagalumes nos quintais. As crianças de hoje nunca os viram. Há algo que se perde quando uma luz some do mundo antes de ensinar alguém a reconhecê-la. No Japão, os vagalumes, chamados Hotaru, são considerados portadores das almas dos guerreiros mortos. Um vagalume entrando pela janela é visita de um antepassado. Entre alguns povos indígenas da Amazônia, os vagalumes são os olhos do floresteiro noturno, um espírito que caminha entre as árvores com lanternas acesas para mostrar o caminho aos que se perdem. Já na medicina popular brasileira, o vagalume era símbolo de saúde e de boa colheita. Uma noite com muitos vagalumes significava que o solo estava vivo, que a água estava limpa, que o lugar era habitável. E a ciência confirma o folclore. Vagalumes são bioindicadores. Sua presença sinaliza ecossistemas saudáveis. Sua ausência, um alerta silencioso de que algo fundamental está falhando. A luciferina, a proteína que produz a luz do vagalume, hoje é usada em pesquisas médicas, na detecção de certos tumores, no estudo da atividade neuronal. O inseto que iluminava os quintais da infância também ilumina os laboratórios onde se busca a cura do câncer. Na próxima vez que você estiver numa estrada escura à noite, longe das cidades, pare. Apague a lanterna. Espere. Se os vagalumes ainda estiverem lá, você terá testemunhado algo que 250 milhões de anos ajudaram a construir. Se não estiverem, você terá sentido a diferença entre um mundo que respira e um mundo que esqueceu como fazê-lo. Cuide da sombra da sua janela. Plante algo no chão. Apague uma luz desnecessária esta noite. Talvez seja suficiente para que uma larva sobre a terra sobreviva mais 2 anos e acenda o seu primeiro flash. Se este vídeo tocou em algo que você carrega, se você reconheceu aqui uma saudade que não sabia que tinha,
Inscreva-se no canal As Vozes Silenciosas. Aqui, cada semana, a natureza fala. Basta aprender a ouvir. Até a próxima noite.